Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. Nós hoje vamos ver especificamente o teu próximo capítulo e, portanto, nós temos 3 opções aqui e tu vais escolher uma das opções para teres a tua mensagem, receberes a tua mensagem. Então nós temos aqui a opção do número 1, que nós temos uma florzinha com o 3 de fogo. Esta é a opção do número 1. Como opção do número 2, nós temos o 2 de fogo com um livrinho, a opção do número 2. A opção do número 3, nós temos o 2 de terra com este coraçãozinho. Oi? A ver se conseguimos mostrar o coraçãozinho. Com este coraçãozinho, tá? Pronto. 2 de terras com este coraçãozinho. Podes pausar o vídeo para escolher a tua opção. A minutagem vai estar na descrição do vídeo. Enquanto isso, enquanto escolhes e não escolhes, eu vou preparando aqui as nossas cartas para as próximas mensagens. Lembrando que para cada opção nós vamos trabalhar aqui com os dados astrológicos, as runas, alguns objetos e também as letras. Tenho também aqui alguns pingentezinhos, portanto também vamos utilizar aqui na nossa leiturinha. Vamos então preparar as cartas. Se quiseres avançar para a tua mensagem, aqui na descrição vai estar o link. Se quiseres avançar para a tua opção, vai estar a mensagem na descrição do vídeo. Aproveita para subscreveres o canal, deixares o gosto também, o like, para não te esqueceres depois. E aproveita também para conheceres a nossa comunidade ou o nosso clube de membros, nossa área de membros, para outras leituras exclusivas que eu vou deixar aqui na descrição também. É uma forma de ajudar aqui o canal e de contribuir com as mensagens também. Vamos lá, para a opção do número 1. O que é que nós vamos ter aqui? Opção do número 1. Opção do número 2 e a opção do número 3, ok. E agora vamos tirar com as cartas do tarô. Vamos tirar assim, deixar assim. Vamos tirar com as cartas do tarô. Vamos tirar 3 cartas do tarô e uma do fundo do baralho. Vamos lá tirar aqui 3 cartas de tarô. Para a opção do número 1. Opção número 1. E a carta do fundo do baralho. Agora vamos para a opção do número 2. Carta do fundo do baralho. Ok. Vamos agora para a opção do número 3. Uma, 2, 3 e a carta do fundo do baralho. Ok. Pronto, vamos agora passar para a nossa mensagem. Olá, opção de número 3. Olá, opção de número 1, se escolheste aqui a nossa florzinha com o 3 de fogo. Vamos ver então, qual é a mensagem, qual é o teu próximo capítulo. Nós já podemos falar aqui, na tua energia, que é um momento de tu olhares numa outra perspectiva.
perspectiva, é um momento em que este próximo capítulo vai te permitir ir numa direção que tu talvez não estejas à espera. Mas esta direção pode ser aqui aquilo que tu precisas no momento, pode ser aquilo, o teu norte neste momento. Veja o que é que nós temos mais aqui. Temos paixão e prazer. Temos o louco, o 4 de copas e o 8 de espadas. E no fundo do baralho nós tínhamos aqui a estrela. Ok, então nós temos aqui uma energia com as cartas, não é? Nós temos aqui uma energia muito de te dar essa indicação de que há um novo momento, de facto, há um novo momento que é desconhecido. E este novo capítulo é um capítulo desconhecido, é um caminho desconhecido, é um momento desconhecido, talvez que tu não conheças, não conheças nada, não conheças ninguém, pode ser aqui em termos de trabalho, mas ao mesmo tempo este novo capítulo traz-te uma grande satisfação e traz-te aqui e é algo com o qual tu te sentes bastante conectada. A questão é que em alguns momentos desta tua caminhada, este capítulo ou este lugar ou esta jornada, este novo momento pode-te trazer aqui alguma sensação de aprisionamento ou de parecer que estás um pouco presa no lugar e que não sais do lugar, e em determinados momentos podes-te sentir com vontade de, ou até podes-te perceber nostálgica em relação a alguma coisa que já aconteceu e estás um pouco a olhar para o passado, para aquilo que aconteceu, e não estás a olhar para as benesses e as bênçãos que estão agora neste momento, neste capítulo. Então este capítulo dá-te aqui uma ideia de confia que as coisas têm o seu devido lugar para acontecer. Entendes? Confia na sabedoria divina, confia naquilo que tu acreditas, em Deus, sei lá, no universo, confia que as coisas, elas acontecem. Isto até pode ter sido um desejo teu, que foi pedido, que pediste, não é? E que agora surge a oportunidade para. A questão aqui terias de ter atenção nestes momentos em que tu te sentes um pouco presa, ou um pouco aprisionada, que isto não é real, isto é a forma como tu estás a interpretar a situação, que te pode trazer esta nostalgia ou esta vontade de voltar, ou até estás a pensar um bocadinho no passado e não estás a ver exatamente a oportunidade que te está a ser dada neste momento. Então este capítulo vai ser um capítulo louco, vai ser aqui um capítulo onde tu te vais sentir um pouco, talvez em alguns momentos, perdida, justamente porque é um caminho que tu não conheces, é alguma coisa que tu não conheces, que é completamente desconhecido e que tens que fazer o caminho, tens que caminhar para o caminho ser feito. Há aqui um outro ponto importante neste capítulo, é que não deixes de aproveitar, ou melhor, é urgente e é necessário que aproveites o que vai acontecendo no caminho. Portanto, há momentos em que tu vais te sentir talvez um pouco frustrada, talvez esteja ali aquela sensação de voltares a olhar um bocadinho para o passado, do que estava a acontecer no passado, do que foi o passado e tal, mas é importante que tu aproveites o caminho, é importante que tu desfrutes, é importante que tu te divirtas no meio do caminho, ok? Vamos passar agora para os dados. Vamos passar então para os dados. Vou tirar primeiro os charms, não é, os pingentezinhos. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Ok. Acho que eu vou, antes de optar por fazer de calma, vamos optar por esticar isto para aqui, que é para conseguires ver os charms aqui na mesa, não é? No tabuleirozinho. Ok, o louco passa para cá e vai ficar assim. Assim nós conseguimos ver as cartas e conseguimos ver também os pingentes, certo? Ok, pronto. Aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui guarda-chuvas, nós temos aqui uma guitarra em forma de estrela,
nós temos aqui um biquíni, nós temos aqui escova de dentes, nós temos aqui rádios, nós temos aqui flor, muito parecida com a tua flor. Portanto, a flor, ela traz-me aqui esta ideia de aproveitar, esta ideia dos detalhes, sabes, de aproveitar aqui os detalhes deste novo capítulo aqui, tu desfrutares das pequenas coisas que aparecem no caminho, durante o caminho, e estás atenta aqui aos detalhes. Portanto, o que seriam os detalhes? Essas pequeninas coisas que nós normalmente temos a tendência de desvalorizar, não é? Nós temos a tendência de valorizar apenas as grandes conquistas, o que os outros fazem de grande coisa, que é uma coisa muito grande, é um carro comprado, é uma casa comprada, sei lá, coisas assim grandes, mas que às vezes nós precisamos de olhar um pouquinho mais para os detalhes, olhar um pouquinho mais para a vida do cotidiano, do dia a dia, e desfrutar das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, das pequenas conquistas diárias. Este novo caminho, em algum momento tu vais ter aqui um volume intenso de ideias, de formas de fazer soluções, de criatividade. É um caminho que te traz aqui muita criatividade também, de momentos eureka, como eu costumo chamar, mas lá está, há que desfrutares, há que aproveitares, há momentos que tens para trabalhar, para fazer e acontecer, e há outros momentos para ser séria, não é? Há outros momentos que é para ser mais para brincar, entre aspas, não é? Há outros momentos em que neste caminho te vai pedir para tu aprendes a desfrutar, aprendes a estar no momento presente e a desfrutar, a pausar, porque não, a descansar também. Faz algum sentido também tu fazeres aqui, tu protegeres. Temos aqui o guarda-chuva, nós temos 2 guarda-chuvas que apareceram aqui na leitura. Portanto, nós temos aqui também este pedido de proteção. Porque às vezes, muitas vezes, não é, nós precisamos de proteger tanto o nosso espaço físico, ou seja, impondo limites, mas também protegendo o nosso espaço espiritual, o nosso espaço emocional, e não permitindo que outras pessoas digam e façam o que lhes apetece, e que nós temos que aceitar tudo e absorver tudo. Não vais por aí, ok? Portanto, sempre tem uma forma de tu te protegeres e proteger aqui a tua energia também. É um caminho que traz alguma comunicação, portanto, comunicação, informações, nós já falamos de ideias, teres ideias, mas também comunicações, comunicares com outras pessoas, estás com outras pessoas. Ok, temos ali uma letra que saltou. Temos aqui a letra L. Pode fazer sentido para ti, a letra L. O número 4. O 4 também te pede um pouco de estrutura. O número 4, né? Pede um pouco de estrutura, de compromisso, portanto, um caminho ou um capítulo que te pede compromisso, mas que te traz aqui o saborear. É o momento, já estiveste no momento de preparar, agora é o momento de desfrutar. Entendes? É um momento de criatividade, em alguns momentos vai ser necessário a racionalidade, ou seja, tu vais intuir com determinada criatividade para solucionar os obstáculos que vão surgindo no teu caminho. Entendes? Vais intuir, e a partir daí há que estruturar um plano, há que estruturar aqui a solução, há que estruturar aqui as coisinhas para tu conseguires fazer e andar neste caminho sem te... Engraçado, temos aqui a runa da energia feminina, que te pede justamente para tu desfrutares, ok? Desfruta, estamos aqui a falar também do sentido de prazer de fazer as coisas, do desfrutar dos pequenos detalhes, da rotina, mas também do caminho e do processo. Entendes? Do caminho e do processo. Porque, à medida que tu vais caminhando, vais abrindo espaço para que outras coisas ou outras pessoas possam também se juntar a ti. O que quer que isto signifique para ti. Entendes? Mas há aqui um compromisso neste capítulo que também te pede. Porquê? Para tu evitares a irresponsabilidade, para evitares aqui a irresponsabilidade, a infantilidade, para evitares aqui momentos em que podes
por impulsividade ou pelo momento inicial da coisa, pelo entusiasmo do momento, tu acabas por escolher e por decidir de uma forma impulsiva e quase, não é, vais ter ao precipício, se é que me entendes. Então há que também fazer e ter os pés assentes no chão para que as coisas também não sejam de forma irresponsável e depois vê-se a consequência, entendes? Portanto, também há esta ideia de estrutura ou de planear, de ter os pés assentes no chão, desfrutando da aventura, indo na aventura, mas sempre tendo em atenção para não seja irresponsável aqui demais, não é? Porquê? Porque tu estás neste novo capítulo, mas tu tens aprendizagens de capítulos passados e essas aprendizagens que tu trazes e que podes aplicar neste novo caminho, portanto não vais o recomeçar aqui não é nunca começar do zero, é recomeçar, ou seja, tu trazes a bagagem anterior e com essa bagagem tu consegues navegar melhor. Portanto, a bagagem que importa, não é? Pois. E consegues navegar melhor neste capítulo, ok? A opção número 1, caso que tenhas interesse em participar da nossa área de membros, vou deixar o link aqui em baixo da descrição e aproveitar também sempre para deixar o teu gosto, o teu like no vídeo e subscrever aqui o canal. Esta é a próxima leitura, beijinhos! Olá, pessoa número 2, se escolheste aqui o 2 do fogo, o Deus de paus, não é? Com o nosso livrinho. Ok, isto traz aqui uma mensagem importante e que te diz exatamente assim: tu, para decidires alguma coisa neste capítulo, para tu decidires alguma coisa, tu tens que ir atrás de mais informação, de um lado e do outro. Porque às vezes tu vais ter muita informação de uma parte e essa parte meio que, como tu tens a informação toda, te vai quase que guiando e vai te empurrando para essa opção, mas muitas vezes tu precisas de ter informação da outra parte também para tu conseguires fazer uma escolha e decidir de forma equilibrada. Entendes? Nós temos aqui o descobrir a verdade. Ok. Ok, portanto, temos aqui o 9 de espadas, o 7 de pentáculos e o 5 de copas. Então é assim, este é um capítulo que acontece na tua vida e que alguma coisa aqui específica que tu descobriste ou alguma coisa que aconteceu especificamente e que te trouxe algumas incertezas, bastante incertezas, portanto, do caminho do que se vai passar. E este não é um capítulo ou um caminho novo que tu escolheste, porque eu estou cansada disto, vou ver o que é que vou fazer, isto é alguma coisa que aconteceu e que tu meio que te estás a ver obrigada a ir naquela direção. Então, o que eu sinto aqui é que, de alguma forma, este novo capítulo, ele vai-te trazer aqui exatamente aquilo que tu precisas, percebes? Vai-te trazer exatamente, eu não queria estar a dizer esta palavra, mas eu vou dizer porque foi a palavra que eu ouvi. Às vezes as coisas acontecem por um livramento aqui no sentido de, as coisas não estavam tão bem como tu pensavas. Percebes? Porque alguém, talvez, que dirigia ou que orientava a situação sem tu te aperceberes e que tu agora começas a perceber isso, talvez essa ilusão. Entendeste? Então, a ideia aqui toda da situação que meio que te obriga, que te está a obrigar a mudar de rumo e a começar alguma coisa nova, é justamente para tu seguir a tua verdade. Por isso é que é importante tu ir atrás de toda a informação e não só informação de um lado só. Entendes? Porque talvez haja aqui outro caminho que, se tu souberes mais alguma coisa, tiveres informação mais detalhada ou mais conhecimento sobre a situação, talvez tu ponderes. Estás a entender a coisa? Pronto. E este novo capítulo pode trazer aqui algumas incertezas, porque como é um capítulo que não foi propriamente escolhido, tu não escolheste mudar porque queres mudar, estás cansada do que estavas a viver, aqui foi-te meio que impingido.
Pode haver aqui um sentimento e a necessidade de um isolamento, entendes? De passar pelo sofrimento, de passar pelo luto, porque é importante isto acontecer. É importante ficares muito no ninho. Nós temos aqui estas duas cartas, pelo menos, que estão muito voltadas para o ninho, para tu te encontrares. Então eu sinto que este novo capítulo é muito mais introspectivo do que vou sair para fazer e acontecer e arregaçar as mangas. Isto é muito mais introspectivo de tu te encontrares. Entendeste? De tu te encontrares. De tu olhares para... de tu não olhares tanto para um passado no sentido de podia ter sido assim e não foi, mas olhares para aquilo que pode ser. Essa oportunidade de algo novo que pode ser. Que só acontece quando tu percebes ou quando tu dás espaço para isso acontecer. Entendes? Então aqui este caminho, ele é muito mais introspectivo para tu, quem sabe até recuperares de alguma situação difícil ou desafiadora que te possa estar a acontecer. Olha, 3 de paus. Pode fazer sentido para ti, tu vês a opção número 1, ok? Com o 3 de paus. Pode fazer sentido. Portanto, se tu calhaste aqui, caíste aqui na opção do número 2, pode fazer sentido tu vês a espécie de continuação, o 3 de paus. Porquê? Porque é o que eu estava a te dizer. Portanto, nós temos o 2, é como se fosse a continuação. Há um processo a acontecer. Há o 2 de fogo em que tu te dá a impressão que tu só tens 2 caminhos. É isto ou isto. E até estás pendente para um caminho, para um lado, para uma forma de fazer, para uma decisão assim. Porque aquilo é o conhecimento que tu mais... que tu tens mais conhecimento, é a informação que tu mais tens e tal. Mas tu ainda não foste atrás de perceber mais. Algo que ainda não está visto, que não está estudado, que ainda não tens conhecimento sobre. E a partir daí, tu vais ter tempo o suficiente. Portanto, eu sinto que isto é um processo de encontrares a verdade, a tua verdade, para que então tu tenhas opções, mais opções. Percebes? Para que tu tenhas mais opções, para que tu possas olhar no horizonte e que te possa sair mais opções e que possas ter mais opções. Percebes onde é que eu quero chegar? Portanto, a opção da número 1 pode ter aqui informações para ti, pode ter aqui, pode ser até uma continuação, claro, se tu sentires que faz sentido ir lá ver a mensagem. Ok, lá está, novamente, procura aqui os detalhes, porque há coisas que tu ainda não sabes muito bem, há informação que tu não sabes tudo ainda, portanto vai atrás de informação. Nós temos aqui 2 guarda-chuvas e nós temos aqui isto que é uma sombrinha, agora não se usa tanto, não é? Mas havia umas épocas em que existe o guarda-chuva, portanto para proteger da chuva, mas existe também uns guarda-sol, não o de ir para a praia, mas uns de andar na rua e proteger do sol quando está muito sol. Mas a sensação que eu tenho aqui é que há uma dupla proteção para ti, ou seja, no momento em que tu fazes esta introspeção, que é um processo para te levar de um lugar para outro lugar, este é o momento dessa proteção, de tu te protegeres, percebes? E o curioso aqui é que nós temos, vai atrás de detalhes, vai atrás de informação, porque tu não sabes a informação toda, ao mesmo tempo é curioso, os sapatinhos de bailarina, poderia dizer, olha, dança com a vida, deixa fluir a vida, pode ser isso, mas também isso soou-me aqui ao trabalho que tem uma bailarina para ela se apresentar, entendeste? Para ela se apresentar depois no palco, numa dança e participar de uma companhia de balé. Há todo um processo, há todo um trabalho e às vezes é doloroso. É esse processo da bailarina que tu estás neste momento. Entendes? É esse processo. Então, a coreografia da bailarina, ela muitas vezes é treinada, mas ela não é exposta a todas as pessoas. Ela vai treinar sozinha com uma ou outra pessoa, assim com um grupo que faz parte do projeto. E é isso que te está aqui a dizer.
O que acontece aqui, este momento mais introspectivo, não é necessariamente para tu dizeres às pessoas que vais deixar de estar com elas ou que vais deixar de... É um momento que é teu, que tu vais passar e vais fazer esta reavaliação sozinha, entendes? De forma mais para dentro, sem expores muito. Porque no meio de todo o processo, sai-te aqui a libélula ou a libelinha e que normalmente traz a transformação. Momentos de transição, momentos de transformação, momentos do salto, entendes? Então não fiques tão preocupada, não te preocupes tanto que não conheço o caminho, não sei o que esperar, porque eu não queria isto, mas meio que fui obrigada, entre aspas, a fazer isto, a seguir isto, porque é um livramento, não deixa de ser aqui um livramento. Vamos ver que com os objetos, com os dados que nós temos aqui. Claramente que eu tenho que arranjar outra caixinha maior, não é? Portanto, nós temos aqui o Y, nós temos aqui a runa da turbulência e a runa da foice, ok? Nós temos a maçã, que, eita, calma, a maçã que caiu em cima aqui da menina, ok, a bonequinha, a menina, portanto, o que é que eu me lembrei aqui da Branca de Neve? Eu lembrei-me aqui da maçã envenenada, porque qual foi a expressão exata que eu ouvi aqui? A maçã matou, não é? Matou a menina, ou seja, aqui qualquer coisa de agradável, de bonito, talvez uma ilusão, porque a maçã da Branca de Neve não deixa de ser uma ilusão, não é? Que tu acreditavas e que de repente isso, tu viste que na verdade te estava a envenenar. Isto pode ter acontecido e esta menina pode te representar a ti mais nova, no sentido de isto não é de agora, percebes? Isto tem alguns anos talvez, e de alguma forma, é engraçado porque aqui o Y também pode representar a mulher, não é? Pode representar aqui a mulher, e de alguma forma é como se esta maçã, ou seja, como essa ilusão do belo, do bonito, do tudo perfeitinho, tudo... matou essa menina, percebes? Porque quando tu trincaste a maçã e tu percebeste esta maçã está envenenada, isto não é bem como eu tinha imaginado, é como se esse belo, como se essa coisa perfeitinha tivesse dado cabo, tivesse esmagado os teus sonhos, entendeste? Pronto. Entretanto, nós temos aqui também uma energia que este capítulo vai pedir, e no meio deste processo todo te vai pedir para cortes. Cortes não significa que isto seja fácil, daí essa necessidade de tu te protegeres e tu ires bem ao fundo, bem aos detalhes, e não deixares as coisas só na superficialidade da questão. Há corte, né? Temos aqui uma chave, há corte que é necessário ser feito, porque algo... Este desenho aqui, o que é que me pareceu? Eu não me lembro, eu não sei o nome técnico, mas é aqueles vidrinhos que se usa para os químicos, que os químicos utilizam para fazer as misturebas, pronto, eu lembrei-me disso. Então o que me veio aqui à mente foi alquimia. É um processo que tu vais misturando e vais percebendo o que é que te cabe e o que é que não te cabe, o que é que faz-te bem e o que é que não te faz bem, entendes? Nessa energia tu vais descobrir aquilo que é para ti, e a partir daí isso será a chave para a tua libertação, para a tua transição, para a tua transformação, entendeste? Engraçado. Aquela casinha, não é casinha, mas aquela que eu acho que é dos chineses, não estou em erro,
Eu não sei o nome também, não é? Mas importa aquilo que eu vejo e a forma como eu vejo a imagem. Então, isto vai parecer um portal daquelas portas chinesas antigas, mais antigas, claro, não é? Mas que a pessoa passa por ali e que é como se fosse um novo mundo a partir daqui, é como se fosse um novo mundo, e não quer dizer que isto não haja turbulência, não haja aqui dificuldades, não hajam aqui coisas que tu tenhas que atravessar, mas faz muito sentido tu continuares firme, entendes, neste processo de descobrir a tua verdade e não te deixares levar por superficialidades ou uma só narrativa, ou só porque alguém te diz assim, tu entendes, faz muito sentido tu ires atrás daquilo que tu pensas sobre o assunto, da tua opinião sobre o assunto, sobre a coisa. Vou investigar mais, vou estudar mais, vou analisar melhor, entendeste? Sobre a situação. Bom, opção número 2, esta é a mensagem para ti. Aproveita para subscreveres aqui o canal, deixares o like no vídeo e caso queiras receber mais mensagens diferentes e exclusivas, podes participar e entrar na área de membros do Patreon ou do Patreon, que eu vou deixar na descrição o link caso queiras participar e podes ver os níveis que estiverem disponíveis no momento, ok? Vejo-te na próxima leitura, beijinhos! Olá, opção número 3, se escolheste aqui este coraçãozinho pequenininho e acho que nem sequer focou, mas está bem, pronto, e se escolheste aqui o 2 de terra, ok, talvez estejamos aqui a falar de uma indecisão entre duas pessoas, duas coisas, dois trabalhos, dois empregos. Enfim, pelos vistos este baralho estava tudo ao contrário, mas pronto. Temos aqui a carta das nuvens, do observar as nuvens, e pode ser a resposta. Portanto, o novo capítulo aqui, ele traz-te talvez dois caminhos, duas indecisões. Aliás, uma indecisão entre dois caminhos. E a resposta ou a solução aqui vem através do tédio, vem através de tu não te preocupares com essa decisão ou com esses dois caminhos ou com essas duas coisas, mas tu deixares isso e ires descansar, ires pensar noutra coisa, ires fazer outra coisa completamente diferente. Uau, ok. Temos aqui o mago, a sacerdotisa e temos aqui o 6 de pentáculos. Porque a inspiração, ela está a caminho. Tu tens aqui, isto está muito equilibrado e é engraçado, que até pode-se representar aqui estas duas, o mago pode representar um caminho e a sacerdotisa até pode representar o segundo caminho, um outro caminho. Um caminho onde tu tens que criar, tu tens que arregaçar as mangas e fazer as coisas, porque tu é que vais ter que andar atrás e correr atrás, porque tu é que vais moldar e vais criar esse caminho. A outra é muito mais criativo, muito mais intuitivo, muito mais de seguir a intuição e a partir daí fazer. Pode ser um caminho onde tenha documentações, portanto onde tu tenhas aqui papeladas envolvidas e seja muito mais um trabalho parado, por exemplo, alguma coisa parada, pacata, entendes? De qualquer das formas, o que é que nós temos aqui? Nós temos, e aqui de uma forma geral, tá? Nós temos aqui um momento em que, e este novo capítulo, ele dá-te essa oportunidade de, em alguns momentos, ser extremamente criativa, ser extremamente intuitiva para aplicar depois, para tu conseguires misturar. É quase como cozinhar, é como se fosse uma alquimia, é quase como se fosse cozinhar. Tu vais buscar os ingredientes, tu intuis, olha, hoje eu quero cozinhar ou quero comer isto, e vais lá buscar os ingredientes, misturas tudo e sai-te ali a comida. Pronto, é mais ou menos isso. Este capítulo dá-te mais ou menos essa liberdade, essa construção do cozinhar, entendes? De pegares aqui numa coisa, pegares aqui noutra, intuires o que vais fazer e então colocares em prática. E aqui é um capítulo que te dá muita oportunidade de
de recriares, de fazer as coisas como tu queres fazer, entendes? Então, mesmo que haja aqui uma indecisão, mesmo que haja aqui dois caminhos e que um caminho seja o mago, que eu já falei, o outro caminho seja aqui a sacerdotisa, o facto deste novo caminho de ter uma indecisão entre duas coisas, só por si só já te dá aqui um grande poder de escolha, um grande motivo de co-criar a tua realidade, porque és tu que agora vais escolher, és tu, é este capítulo que tu estás a atravessar que te dá a escolher, para que lado o que é que tu vais viver, entendes? E é engraçado que enquanto eu estava aqui a falar, eu estava a olhar aqui para o pingente que te saiu, que foi o oração. E o que é que me lembrei aqui? Nós temos aqui uma lua, nós temos aqui uma estrela e temos aqui o mundo. Ok? Se não é o mundo, passa a ser o mundo e é isso. O que é que eu me lembrei aqui? Eu coloquei o pingente em cima de 2 de terra e lembrei-me assim: a escolha tem que vir do coração. A escolha tem que vir do coração. E repara, pode ser exatamente isto. Como é que tu fazes a escolha? Tu fazes a escolha quando tu estás num momento intuitivo, introspectivo. E às vezes essa escolha pode ser através do tédio. Olha, vou pensar noutra coisa qualquer. Vou, sei lá, estar literalmente deitada de papo para o ar a ver as nuvens, a ver o céu, a ver as nuvens passar. Vou ler, vou estar sem fazer nada, para que haja todo o processo de clarear a mente e eu conseguir ter a intuição ou a criatividade ou ter acesso à resposta que eu preciso. E muitas vezes vai ser essa intuição que te vai dizer: olha, tens que ir atrás desta informação assim, tens que ir atrás desta coisa assim, entendeste? Mas nós temos aqui também a ajuda. Uma ajuda vai surgir, uma ajuda de alguém vai surgir no teu caminho. Portanto, este é um capítulo que te dá aqui muito poder de escolha, muito poder de cocriação, de manifestar e de tu seguires exatamente a vida que tu queres. Portanto, a partir do momento que tu segues o teu coração. No fundo do baralho nós temos o 9 de copas e este 9 de copas está literalmente a dormir. Portanto, apesar de todos os sentimentos mistos, das emoções mistas que tu tenhas e que tu sintas agora, porque tu vês que há uma oportunidade de tu seguires aquilo que tu queres, de tu teres a vida que tu queres, mas apesar disso tudo, dessas sensações, sentimentos, emoções de se eu for para um lado acontece isto, ou vou ter isto, se for para o outro lado vou ter aquilo, não sei o quê, apesar disso tudo, dorme sobre o assunto. Dorme sobre o assunto. É literalmente isto, dorme sobre o assunto. Porquê? Porque muitas vezes havia aqui, eu não sei se toda a gente já conhece ou já ouviu falar disto, mas eu ouvi aqui há uns anos, assim, valentes, alguém que dizia o seguinte: quando tu tiveres que fazer uma decisão, uma escolha importante que vá definir o rumo da tua vida, tu espera 4 estações, ou seja, que é o equivalente a um ano. Às vezes nós não temos como esperar um ano inteiro, mas a ideia aqui seria: aguarda, dorme sobre o assunto, não decidas a correr, porque o que tu decidires aqui vai moldar e vai criar toda a tua realidade, aquilo que tu vais viver a partir de agora, e de qualquer das formas tu tens aqui uma grande oportunidade de tu viveres aquilo que tu queres, entendes? De qualquer das formas, mesmo que tu não tenhas um ano para decidir, dorme sobre o assunto, não decidas pela impulsividade, entendeste? Não decidas pela impulsividade, porque a impulsividade normalmente faz-nos decidir sempre em prol do outro, porque o outro está-nos ali a tocar na ferida, está ali a querer, enfim, a querer as coisas para o lado dele, né, da pessoa, e muitas vezes nós decidimos em prol da necessidade do outro e não da nossa. Então nunca se decide grandes coisas que vão dar uma grande volta na nossa vida, que vão mudar a nossa vida de alguma forma. Por exemplo, vou comprar um carro.
o facto de comprarmos um carro não é propriamente que vá fazer uma grande mudança na nossa vida, mas vai. Porquê? Se eu for fazer um crédito, eu vou ter uma prestação para pagar. De quanto tempo? De quantos anos? Como é que isso pode impactar a minha vida? Dá para perceber? Então parece que é uma coisa muito pequena, que é uma decisão pequena, mas ela vai impactar lá na frente, durante muito tempo. Então é nesse tipo de situações e decisões que nós precisamos sempre de não pensar de forma impulsiva. Nós vamos dormir sobre o assunto. Ok? Vamos agora aqui com os nossos pingentes. Ok, portanto, ideias, muitas ideias. Temos aqui novamente a comunicação. A comunicação pode ser muita coisa aqui, pode ser, tu tens uma inspiração através de pensamentos, através de sonhos, através de coisas que não têm nada a ver, aleatórias que não têm nada a ver. Portanto, o facto de tu estares no tédio e de tu estás a dormir sobre o assunto, pode ser que durante o sonho ou o sono tu tenhas a informação que tu precisas, não é? Através do teu subconsciente. E há aqui sim informação que ela vai, conhecimento e informação de causa, não é? Nós já falamos disso, tem documentação, coisas aqui, até pode ser um contrato para assinar, por exemplo, pode ser aqui um contrato a assinar. Ainda assim, não ficas pior se tu te protegeres, ok? Não te fica pior se tu protegeres a tua energia, protegeres o teu objetivo, protegeres, porque vai haver aqui pessoas sempre que vão tentar, lá está, o que é que eu falei há pouco, quando nós ouvimos as pessoas, certo? Mas quando nós decidimos pela impulsividade, nós vamos decidir em prol do outro, daquilo que o outro acha que é melhor. E o outro sempre nos vai dar opinião consoante a sua própria régua. Então nunca é para o nosso melhor. Percebes? Nunca é para o nosso melhor, porque a pessoa sempre vai estar com um olhar da própria régua, com as suas próprias crenças e limitações. Não é que isso seja mau, mas não é o melhor para nós. Então as decisões, principalmente essas decisões que mudam muito a nossa vida, elas precisam de ser feitas sempre baseado na nossa vida. Nós tomarmos essas decisões, podemos pedir opinião, podemos pedir aqui a sugestão, olha, o que é que tu achas disto, uma outra perspectiva, certo? Mas a decisão final tem que ser sempre nossa. Ok? E se algum dia sentes que tens alguém que está a apressar, é porque talvez não seja por ali. Temos a energia de Virgem, olha lá os detalhes aqui, olha lá a organização, os detalhes, o perceber a coisa, o número 4, perceber a coisa, não, aqui não é impulsividade, não tem nada de impulsividade. Nós temos aqui Júpiter, uma energia muito expansiva, portanto, lá está, eu vejo este teu caminho, um caminho muito dessa oportunidade, seja lá os dois caminhos que tu tens, nós já falamos disto, seja lá qual caminho tu escolhes, qual decisão tu tomes, este capítulo aqui existe para te dar a possibilidade de tu seguires e tu co-criares a tua realidade. Aquilo que tu vais viver a partir daqui depende desta decisão. Então este capítulo aqui novo dá-te essa coisa de eu vou moldar a minha realidade a partir de agora. É essa possibilidade, entendeste? Então o que eu sei é que tu estás num momento de transição, um momento de voar de um lugar para o outro, e justamente este capítulo vai te dar essa oportunidade. E nós temos a energia do Sol com a energia do feminino, da mulher. Portanto, que te dá muito essa energia de expansividade, de expansão, entendes? De expansão, de expansividade, mas também dessa intuição. Por isso é que eu sinto que estas duas energias, apesar de poder ser e poder representar um caminho mais intuitivo, um caminho mais conectado com a tua essência, conectado com a tua essência no sentido com a tua alma, muito mais introspectivo, um caminho muito mais parado, pacato, ou seja, que não há tanta socialização, por exemplo. Há um outro caminho, pode ser, há um outro caminho que te dá essa expansão de socialização. Pode ser esses dois caminhos aqui representados, mas também pode ser aqui o equilíbrio. Um equilíbrio muito bonito entre, tal como cozinhar, eu faço
o trabalho que ninguém vê, que é eu ir buscar os ingredientes, eu pensar naquilo que eu quero comer, na receita, não é? Eu pensar, olha, quero comer isto, então o que é que eu preciso? Vou buscar, vou preparar e no final tu tens aquela comida pronta. Então é esta dança, e estou-me aqui a lembrar muito da opção número 2, ok? A opção número 2 tinha como pingente principal o livro. Não é o mesmo pingente, mas era o livro. Portanto, se fizer sentido para ti, tu ires lá ver a opção número 2, porque pode ter uma mensagem para ti, vai. Caso contrário, não necessitas, tá? Mas dá-me desta sensação e esta energia de toda a preparação, esta dança entre a preparação, o processo e aquilo que se vê depois. Entendeste? E para tu avançares no processo, para tu chegares a ver as coisas acontecerem, tu tens aqui a alquimia, que é estas duas energias aqui. Enquanto que tu vais lá, vais pensar, vais refletir, vais analisar, vais estar mais introspectivo, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, há um momento em que tu vais misturar as coisas. Entendeste? Então eu sinto que este novo capítulo vai ser sempre assim, um momento em que tu estás mais introspectiva, outro momento que tu estás mais expansiva, e vai dançar dessa forma. Um momento em que estás mais comunicativa, mais social, outro momento em que estás mais para ti, e é isso, entendes? Ainda assim, proteção, ok? Mesmo que tu tenhas aqui a expansão, vamos ver aqui qual é a outra, aqui a pecinha da letra. Mesmo que tu tenhas aqui a expansão, ou expansividade, ou comunicação, ou o palco, não é? Ou o palco, faz muito sentido tu teres momentos introspectivos, tu teres momentos solitários, tu teres momentos sozinha, porque tudo isto acontece sozinha. Esta cocriação, nós estamos a falar especificamente de cocriar uma realidade, cocriar a tua vida de sonho, ok? Se ainda não percebeste, é isso. E isto não depende de ninguém. Tu há momentos em que vais ter que lidar com outras pessoas. Faz parte deste caminho. Por isso é que tu precisas de, em alguns momentos, criar estes espinhos para não deixar que outras pessoas venham, por exemplo, te sugar, te drenar. Entendes? Então tu vais ter que aprender a balancear, a equilibrar e a dançar entre o estar social e o estar mais introspectiva dentro desta dinâmica nova. Temos aqui as nossas duas caveiras. Elas falam muito, estas são as caveiras da Santa Muerte, não é? Pronto, alusivas à Santa Muerte. Elas, para mim, elas aqui falam muito sobre raízes, sobre ancestralidade. Então, de alguma forma, tu podes tirar aqui alguma porque nós temos o número 4, mas o número 4 também pode ser a casa 4, porque aliás são os dados astrológicos, pode ser também a casa 4 que fala sobre raízes, sobre a ancestralidade, sobre um passado. Então aqui pode ser que te faça sentido para ti, tu ires atrás de raízes de alguém, de teu familiar, que tenha vivido alguma coisa muito parecida, não para tu copiares ou replicares isso, mas para tu entenderes o processo, entendeste? Para tu perceberes o que a pessoa passou, talvez tirares aí uma forma, por exemplo, de lidar com as coisas, entendeste? Na letra C, pode fazer sentido, a letra C, ok? Letra C, tá? A opção do número 3, esta é a mensagem para ti, espero que ela tenha feito sentido. Aproveita para deixares o like no vídeo, gosto no vídeo, e subscreveres o canal, e caso queiras outras mensagens exclusivas podes participar da área de membros do Patreon. Eu vou deixar aqui em baixo o link e podes escolher o nível que tu quiseres. Tens as leituras exclusivas, 2 por mês por enquanto, e depois podes escolher outros níveis, como por exemplo receberes todas as leituras estendidas que eu fizer aqui no canal, estarão num outro nível, e depois escolher por outros níveis que possam já estar disponíveis no momento em que tu assistires a este vídeo. Eu vou-me ficando por aqui, espero ver-te em algum outro momento. Beijinhos!